Ok? Então, como esse assunto é bem controvertido e na nossa área quase, na nossa igreja, um tabu, queremos então fazer umas observações iniciais para nos situarmos. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: nós temos muita publicação sobre esse assunto fora, mas nós não sabemos dizer nada para os outros. Algumas pessoas nos procuram, irmãos, não, pessoas às vezes até fora da igreja. Sabemos que vocês, adventistas, conhecem bem a Bíblia, estudam e tal, acontecimentos finais. O que vocês podem nos dizer, orientar sobre o assunto discos voadores? E nós não sabemos dizer. Fica ruim para nós. Então, nos parece que a abordagem desse assunto é de fato relevante, importante. Afinal, nós deveremos nos situar devidamente para sabermos responder e esclarecer as pessoas que nos procurarem, não é? Então, eu não sou ufologista, mas estou sempre assim com as antenas e os binóculos bem ligados, voltados para esse assunto. Mas sempre amarrado no assunto escatologia. Escatologia bíblica. O que é escatologia? Todos vocês sabem que matéria é essa? Escatologia é o estudo de profecias ligadas aos acontecimentos finais. Daqui para frente, tudo que vier daqui para frente em termos de declarações proféticas e acontecimentos, isso está na área da escatologia bíblica. É muito gostoso estudar as profecias já cumpridas. E com relação às profecias já cumpridas, nós poderemos fazer o que? Fazer declarações finais, botar ponto final, estabelecer dogmas. Mas em relação a profecias não cumpridas, nós como igreja não podemos estabelecer dogmas, conclusões finais e acabou. Não. Existem escolas de interpretação profética, escatológica. Alguns interpretam de uma maneira, outros de outra e tal. Tudo bem? Então nós não estamos cometendo nenhuma violência aos pontos fundamentais, aos pilares de nossa fé, ao abordarmos o assunto como iremos abordar. Ok? Muito bem. Cito um exemplo: a posição de Helena White sobre profecias futuras, acontecimentos futuros, divergia muito da posição de Uriah Schmidt. Mas ambos expunham o quê? As suas convicções. Conviviam bem, harmoniosamente. Assim deverá ser. Como adventistas, estou dizendo isso para algumas pessoas que porventura estejam nos visitando, nós somos, em relação à Bíblia, nós somos profundamente conservadores, fundamentalistas. Em outras palavras, nós cremos que a Bíblia é uma revelação, é a revelação especial de Deus para nós. Se Deus é amor, se Deus é inteligente, e Ele é, necessariamente Ele deveria nos deixar um manual de sobrevivência. Ele tinha que deixar isso. Então não é estranho que haja essa revelação especial de Deus. O estranho seria se Ele, sendo amor, não deixasse o quê? Nenhuma orientação sobre nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ele tinha que deixar. Senão Ele deixaria de ser amor. Muito bem, aceitamos a Bíblia nesses termos: homens usados especialmente pelo Espírito Santo,
Sabem de que maneira aconteciam as visões e sonhos para esses personagens que Deus usou? Os sonhos e visões provocados pelo Espírito Santo na mente do apóstolo. Como que o Espírito Santo rodava um filme aqui na mente sobre o que Deus queria comunicar. E ele assistia aquele filme. Se de noite dormindo era sonho, se de dia acordado, visão. Ele se desligava do que estava ali presente e ficava assistindo o filme. Às vezes ele, o profeta, estava lá, sendo rodado no filme. Ele se via no filme, participando e perguntando e atuando. Assim. Muito bem. Desta maneira, então, Deus revelou a sua vontade na Escritura Sagrada e consideramos, como adventistas que somos, a Bíblia como única fonte da verdade. E todas as indicações que ela nos faz como material auxiliar, nós também aceitamos. Por exemplo, a Bíblia nos indica que deveremos estudar história junto com profecia. Então vamos analisar a história. É uma fonte auxiliar. Ok. Mais alguma coisa seria interessante dizer? Mencionei hoje de manhã, lá na Igreja dos Jovens, o plano da salvação, para que ele possa lograr resultado na vida do povo de Deus. Ele tem um tripé que deverá estar sempre assim, bem apoiado: a lei, os mandamentos, a graça, o evangelho e profecia. Lei, evangelho e profecia. Lei, graça, profecia. Lei, misericórdia de Deus e profecia. A mensagem de salvação tem esses três aspectos. A lei tem a sua importância, a sua parte. Mencionamos lá embaixo, o objetivo da lei seria o quê? Incomodar consciências que estão assim bem acomodadas. Despertar consciências adormecidas, que estão indevidamente descansadas. Já o objetivo do Evangelho e da graça seria o quê? Consolar aqueles que estão super preocupados com o seu futuro, temerosos, inseguros, tristes. A graça é para confortar essas pessoas. E a profecia, o estudo de profecia, ele visa manter todas as classes em todas as igrejas num estado de constante o quê? Vigilância e alerta. Manter a igreja sempre acesa, com vistas a esses acontecimentos próximos. Muito bem, cada qual tem o seu objetivo. E assim é a Bíblia: lei, evangelho e profecia. Assim Deus nos deu esse livro especial, não é? Hoje nós não vamos estudar a graça de Deus, nem a misericórdia de Deus, através de Cristo, não é? Fizemos isso hoje lá de manhã, embaixo. Agora de tarde é só profecia. Muito bem. Mais uma informação. Então a nossa fonte segura da verdade é a Bíblia, mas nós temos fontes auxiliares. Por exemplo, a ciência é um auxílio inestimável, e temos recomendação no livro Patriarcas e Profetas de, quando estivermos estudando algum assunto controvertido que a ciência possa nos auxiliar, vamos buscar dados científicos. Só que eu diria o seguinte: eu acredito, por exemplo, na escatologia, na teologia, mas às vezes questiono declarações teológicas. Eu acredito na ciência, mas faço muitas ressalvas a declarações de cientistas. Ciência é uma coisa, declaração, teoria científica é outra. Muito bem, então a ciência nos ajuda bastante a entendermos muitas coisas, a lógica nos ajuda, dados históricos nos ajudam demais, e a inspiração do espírito de profecia. Nós vamos usar esses recursos também. O nosso estudo é um estudo criterioso, tem bom senso, tem equilíbrio.
estamos respeitando todos os princípios de investigação, respeitando todos os princípios de hermenêutica e exegese, princípios de interpretação bíblica. Tá bom? Então, esse estudo que nós vamos passar para vocês, considerem a possibilidade de tudo que nós estivermos abordando, a possibilidade de acontecer brevemente. Eu não estou fechando questão. Mas vamos então analisar algumas questões ligadas a esses acontecimentos, discos voadores e o Triângulo das Bermudas. Está aqui a localização lá, também chamado Cemitério do Atlântico. Cemitério do Atlântico. Esse estudo me parece assim interessante, relevante, porque ele nos traz alguns benefícios. Primeiro, nos ajuda a entender muitas artimanhas, ardis e enganações do inimigo da verdade. Esse estudo torna para nós mais real aquilo que para muitos é abstrato, o grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Torna uma questão assim muito perceptível. E achamos que é interessante esse estudo também por percebermos quão pouco tempo nos resta até o fim da história. E um benefício enorme. Quando nós pudermos entender algumas coisas que vamos trazer para vocês, vocês vão sentir maior necessidade de buscar proteção e abrigo em Cristo. Quando entendermos melhor os artifícios e algumas questões que vamos mencionar agora mesmo sobre o inimigo da salvação de todos nós, nós vamos sentir maior necessidade de apoio em Jesus. E se hoje for um ponto de partida para animar, para estimular muitas pessoas a ficarem em guarda, estudando, analisando questões futuras, então vai ser ótimo. Hoje é um ponto de partida só, para animar vocês nessa direção. Algumas pessoas, eu já vou eliminando assim, gradativamente. No final tem uma sessão de perguntas e nós vamos já, por antecipação, eliminar algumas delas. Por exemplo, algumas pessoas fazem a seguinte restrição: pastor, se o senhor vier aqui falar sobre Cristo, ótimo, mas se o senhor vier aqui falar sobre o inimigo de Cristo, não é relevante, não é importante. Ok, então, deixa eu ver se eu acho essa declaração do livro Grande Conflito. É uma pena que eu não botei o texto na publicação do Conflitinho, mas o antigo Conflito dos Séculos, página 552, diz assim, escutem: todos aqueles que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando, menciona duas coisas: apresentar a Cristo perante o povo e desvendar os enganos do maligno, estarão habilitados a aderir o testemunho de Paulo, no qual fala em servir ao Senhor com toda humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. É responsabilidade nossa como atalaias, como guardas do povo de Deus, falar sobre Cristo, mas não é só isso. Falar sobre as enganações, os artifícios, analisar a posição do exército inimigo para podermos nos situar melhor. Com isso eu já estou antecipando algumas coisas, não é? Muito bem. Então agora vamos ao assunto propriamente dito. A palestra de hoje tem 4 divisões. A primeira, curta, discos voadores, fantasias e verdades sobre esse assunto. Depois, o Triângulo das Bermudas, também fantasias e verdades sobre algumas coisas muito impressionantes que acontecem ali.
A terceira parte, o que é que nós poderemos esperar num futuro próximo em relação a estas questões? Discos voadores, especialmente. E a última parte, uns 10 minutinhos, abertura para perguntas. Portanto, não façam perguntas agora, eu é que vou fazer perguntas durante a exposição. Guardem essas perguntas para depois, porque de repente daqui 10 minutos alguém faz uma pergunta que será respondida em seguida. Então vão se controlando até que recebam todo o material e depois é hora de perguntas. O senhor comentou sobre a questão de falar do inimigo, ou então falar mais sobre Cristo que é inimigo. O Espírito se orienta que o inimigo não deve ser pronunciado em casa, nos nossos encontros particulares, etc. Mas num sermão, num programa da igreja, a igreja precisa saber das suas artimanhas. Agora mesmo nós vamos trazer mais algumas declarações sobre essa questão. Muito bom, muito bom. Então, primeira parte, discos voadores, fantasias e verdade. Eu faria a primeira pergunta assim: quantos aqui creem que discos voadores são uma realidade? Existem. Quantos creem? Deixa eu ver as mãos. Poucos creem. Talvez uns 20%. Quantos acham que isso é pura fantasia? Deixa eu ver as mãos. Então vou fazer uma terceira pergunta. Quantos têm dúvidas sérias, não têm posição definida sobre o assunto? Então é importante que nós abordemos a questão. Porque não temos o quê? Unidade de pensamento sobre o assunto. E temos que ter. Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta. Alguém aqui já viu um disco voador? Alguém já viu? Olha, 1, 2, 3. Não foi balão não, né? Nem satélite meteorológico. Disco voador. Muito bem. Posso fazer mais uma perguntinha? Alguém aqui já viajou em disco voador? Verdade. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Dizemos, pastor, há quantos anos? Beleza. No Rio de Janeiro fizemos a palestra lá no Botafogo, no tempo que o pastor Roberto Rabelo vivia. Tá, e quando demos abertura para perguntas, levanta um adventista, piloto, e disse ter tido uma experiência impressionante com o disco voador, acompanhando ele ali. Só que agora eu avancei um pouquinho mais, quem viajou, né? Tá ok. Então vocês percebem que nós estamos assim, cheios de incertezas. Vamos ver se hoje nós poderemos chegar a algumas conclusões bem concretas, bem seguras, bem sólidas sobre esse assunto. Então existem muitas fantasias, exageros, mistificações. Existe muita gente que não tem pé no chão e vive num mundo imaginário, vendo só fantasmas a cada dia, não é? E existe uma outra questão também. Muitas pessoas que entram em transe hipnótico, e depois enxergam coisas durante esse transe, voltam ao estado normal e começam a propalar que viajaram em discos voadores, e aconteceu mais isso, e foi em tal lugar, e mais isso e aquilo. Transes, só transes. Inegavelmente, isso aqui acontece. Mas, em razão de haver esses exageros, fantasias, mentiras, truques fotográficos, nós botamos agora então em dúvida tudo. Não tem como. Isso aí, pessoal, não está com o pé no chão. Então eu vou trazer algumas questões para vocês estudarem e analisarem.
4 questões principais também agora nós vamos considerar. Não vou comentar as fantasias, as mentes cheias de emoções e tanta coisa, né? Não. Vamos estudar 4 questões fundamentais que nós temos também que considerar. Primeira, temos que levar em consideração depoimentos, entrevistas dadas por pessoas de alta confiança, pessoas de responsabilidade, pessoas confiáveis, até de patente, militares. Esses depoimentos têm que pesar para nós. Se é uma pessoa assim que não vive a vida na sua realidade e começa a dizer coisas, aí não significa nada. Mas quando um general afirma, gente, e a afirmação pondo em risco até a sua carreira, porque eles são recomendados a não... Quando uma alta patente faz uma declaração afirmativa nesse sentido, nós temos que levar em consideração. Não é verdade? Opa, agora a coisa é séria. Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho aqui um engenheiro aeroespacial, John Scheusler. Um engenheiro aeroespacial dizendo que viveu uma experiência com discos voadores, um engenheiro espacial, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Vou dizer, mas eu não acredito, o senhor está com fantasia. Um engenheiro espacial não vive de fantasia. Quando um cientista como Paul Becquerel faz uma afirmação nessa direção, gente, e agora? Ele é que vai rir de nós e nós, mas eu não acredito. Citando mais 3 nomes, o TAN. Quem foi o TAN? Ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Temos depoimentos dele positivos em relação a acontecimentos que ele observou. Outro, ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, presbiteriano, afirmações nessa direção, de um ex-presidente. E agora? Mais um, Barry Goldwater, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Um ex-secretário de Defesa está muito bem informado. Está muito bem informado. Então, gente, isso aqui é muito sério. Pessoas de alta confiabilidade fazendo declarações afirmativas, nós temos que levar em consideração. Tem peso. Tem peso. Uma segunda questão também nós deveremos considerar. Esses depoimentos, quando são levantados, entrevistadores fazendo perguntas, a segunda questão, a coincidência nesses depoimentos. Coincidência. Para vocês se situarem melhor, vamos um pouquinho na área de paleontologia, estudo de fósseis. De repente um paleontólogo está escavando, devia achar fósseis nas camadas inferiores, mas ele acha sempre na superfície quase, milhões de anos. Ele acha um dente e vai para o seu laboratório reconstituir o animal através de um dente. Isso é ciência ou é arte? Ele se diz cientista, reconstitui o animal. Aí eu pergunto, é esse de fato, esse dente é desse animal pré-histórico? É sim, garantido, ciência pura, ciência pura. Por favor, me dá esse dente. Pega o dente e leva num outro país esse dente para um outro paleontólogo. Por favor, me reconstitui esse dente. Ele reconstitui o animal. E para um terceiro, para um quarto e por quinto, vocês acham que eles vão fazer exatamente o mesmo animal? Não.
Não há coincidência nos resultados, portanto, isso não é ciência, não é confiável. Isso é arte. Agora, com relação a essas declarações de personagens assim, há coincidência em todos os depoimentos. E eu trago aqui alguns pontos, então, fundamentais, primeiramente em relação a discos voadores. Eles aparecem geralmente à noite, às vezes em grupos, às vezes isolados, às vezes muito barulhentos, às vezes silenciosamente se locomovendo. Outra coisa, discos voadores e charutos voadores são os objetos assim mais comumente vistos. Os discos voadores têm, segundo esses depoimentos de pessoas confiáveis, de 12 a 20 metros de diâmetro. 12 a 20 metros de diâmetro, seria mais ou menos por aqui, largura dessa igreja. No formato de 2 pratos fundos, um contra o outro, com um eixo interno de uma altura aproximada de 2,5 metros. Às vezes eles se locomovem visivelmente e de repente desaparecem, ou de repente desviam a sua rota. Agora, sabe um negócio interessante? Esses objetos, os charutos voadores, eles são na forma de charutos, totalmente lisos, não tem aletas, asas pequenas, nem grandes, nem leme, nem nada, totalmente lisos, se locomovendo também a altíssimas velocidades, chegam a medir 65 e até um pouco mais, 65 metros de comprimento, são chamados também naves-mães, se locomovem com a mesma facilidade no espaço e na água, debaixo do mar, debaixo das águas. Muito bem. Um detalhe muito interessante desses depoimentos confiáveis. Eles estão, vamos dizer, seguindo uma determinada trajetória, numa determinada velocidade. Quando eles sentem que estão sendo observados ou algum avião está seguindo a eles aceleram a velocidade, mudam a trajetória ou desaparecem. Esse comportamento já nos dá uma conclusão segura. Uma primeira conclusão já podemos chegar. Há um quê de inteligência guiando esses objetos, pelo menos para começar, por causa dessas reações dele na sua trajetória. Ok? Então tá. Essa foi a segunda questão. A primeira foi depoimentos de pessoas de alta confiança. Segundo, concordância nos relatórios. A terceira, de repente alguém diz assim: eu vi um disco voador em tal lugar. E os estudiosos do assunto então vão entrevistar essa pessoa. Você viu o disco voador? Vi. Ele estava em voo ou estava aterrissado? Estava no chão. Estava no chão. Aonde foi que você viu esse disco voador pousado no chão? Em tal lugar. Vamos lá. E chegam lá, analisam a região. Aonde foi? Aqui. Aí os pesquisadores vão procurar o quê? Indícios no solo. Se de fato aconteceu a aterrissagem de um objeto voador ali. E geralmente eles acham marcas, resíduos de materiais químicos e tantas coisas. E vamos dizer que isso não existe? E não é um caso, dois, são dezenas e centenas de casos assim, registrados, catalogados. E tem uma terceira questão uma quarta que nós deveríamos considerar. Alguém então diz lá no Rio Grande do Sul que viu um disco voador em tal horário e tal lugar. Os estudiosos vão entrevistar essa pessoa. Quando é que você viu? Vi ontem. Em que lugar?
tal cidade, tá? Ele voava de que direção para que direção? Então eles fazem o gráfico. E tem também a informação de que, de repente, em Santa Catarina, alguém viu também um disco voador naquele mesmo horário, 1 minuto depois, seguindo a mesma direção. E depois entrevista um outro no Paraná, também naquele mesmo horário, 1 minuto depois, quem sabe, seguindo a mesma direção, e outro em São Paulo. Depoimento assim de 6 pessoas, eles fazem a trajetória do disco voador. Então, vamos negar que foram visionários? Entraram em transe? Coincidindo dia, direção, minutos? Isso nós temos que considerar, gente. Temos que levar a sério. Muito bem. Então, essas 4 questões são importantes para chegarmos a algumas conclusões mais seguras, não é? Nós podíamos registrar, trazer para vocês aparições em muitos países, em muitas ocasiões. Vamos trazer uma só, porque essa aqui alcançou um país inteiro. Esse país, que é propriedade dos Estados Unidos, Porto Rico, aqui, essa ilha. Na região sempre aparece muito disco voador, em alguns lugares do Chile, em outros lugares também, não é? Normalmente. Mas em 1972, meses de agosto, setembro e outubro daquele ano, apareceram nos céus de Porto Rico, de dia, de noite, com tal intensidade, dezenas e centenas, que começou a acontecer o seguinte: nas estradas os carros paravam para olhar e tal, engarrafamentos e dificuldade de trânsito e tudo mais naqueles 3 meses. E esses curiosos observadores eram milhares e constatando o fenômeno. Ok. E observavam esses discos, objetos voadores fazerem manobras, evoluções, repetidas vezes, às vezes quadrilhas, às vezes isoladamente, em baixas altitudes, 300 metros de distância, dia após dia, dia após dia. E se essas aparições se tornaram tão comuns em Porto Rico e lá na Flórida também, naquele ano, que já não era mais objeto de noticiário, tudo normal. Só quando acontecia alguma coisa muito excepcional é que então vinham comentários nesses jornais. Isso em 72, nesses 4 meses de agosto, setembro e outubro. Foram fatos presenciados não por 1, 2 ou 3 pessoas suspeitas, mas pela população toda. Agora vamos dizer que houve o que? Quando a pessoa entra assim em transe, tem um outro nome. Não. Alucinação. Alucinação coletiva. Existe isso? Não existe. Alucinação para uma pessoa, 2, 3, tudo bem. Agora, alucinação visual para todos? Nunca. Isso não é possível. Então temos que considerar essa questão. Centenas e milhares observando dia após dia, durante 3 meses. E agora? Querem depoimentos? Fotos e observações feitas por astronautas? Acham que merecem confiança? Merece? Astronauta tem pé no chão ou no espaço? São cientistas praticamente, não é? Então, aqui uma pequena relação. Discos voadores foram observados por equipamentos de terra em Cabo Kennedy, pela NASA. James McDavid fotografou um disco voador quando estava a bordo da sua Gemini 4. Frank Borman e James Lovell
da Gemini 7 viram 2 discos voadores, descreveram parecidos com cogumelos, com sistema de propulsão ativo. Até isso eles observaram. Tiraram fotos. James Lovell e Edwin Aldrin, da Gemini 12, tiraram fotos. Borman e Lovell, da Apollo 8, tiraram fotos. Stafford e Young, da Apollo 10, tanto na ida como na volta à Lua, documentado por fotos. Apollo 11 foi seguida quase até a Lua, era comandante a bordo Edwin Aldrin, tirou fotos de 2 desses discos voadores. A Apollo 12 foi acompanhada por um disco, quando ela já estava em órbita da Lua. Ah lá, tudo bem, a Lua é um satélite da Terra, está aqui ligado, é possível. Vocês querem saber mais? Esses dias eu assisti um filme, um vídeo. Eu só vou começar a informar, não vou dizer tudo. A NASA tem aqui em Porto Rico um centro de estudo e de preparação para receber esses seres extraterrenos, entre aspas. Eu assisti o vídeo e a bordo de uma dessas naves, eu não guardei qual delas, de uma dessas, estava filmando a Terra, a sua curvatura e uma porção de pontos luminosos se locomovendo em direções diferentes. Sabe qual foi a explicação dada pela NASA? Isso aí são blocos enormes de gelo girando em torno da Terra. Ah, por favor. Não chama a gente de burro, de idiota. Se todos estivessem seguindo uma órbita certa, até que você aceitaria, não é verdade? Mas de repente muda para lá, muda para cá, uns numa direção, outros noutra. Não, por favor, não façam violência ao bom senso, né? Eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso daqui um pouco. Então, sobre discos voadores seria o mínimo que nós poderíamos dizer, e não vamos acrescentar mais informações. Vamos diretamente aqui. Esse negocinho aqui. Aqui está o mapa: Estados Unidos, América do Sul, Cuba, Golfo do México, Flórida, Ilhas Bermudas, são 2 ilhotas aqui em cima. É nessa região que acontecem algumas coisas tão impressionantes, misteriosas, razão porque essa região foi chamada por pilotos de Cemitério do Atlântico. Esse título também, Triângulo das Bermudas, não é que exista lá alguma coisa parecida, mas é uma linha imaginária, porque é nessa região que acontecem esses desaparecimentos fora do comum. Desde aqui Flórida, Ilhas Bermudas e Porto Rico, nessa região. E sabem uma coisa interessante? Eu tentei botar aqui essas sombras. Isso aqui é para indicar para vocês uma região de fossas submarinas, desfiladeiros submarinos tão profundos que chegam a alcançar 8.000 metros de profundidade. Existem paredões submarinos aqui, quase em linha reta, com 2.000 metros mar abaixo. E é nessa região que acontecem coisas estranhas que nós queremos informar a vocês. Antes, se vocês quiserem saber a fonte histórica mais confiável de dados levantados por uma pessoa que é altamente confiável, pé no chão, Charles Berlitz. Charles Berlitz é um estudioso do assunto, analisa, pesquisa, faz
entrevistas com pessoas de alto conceito que conhecem, que passaram, comandantes de navios, de aviões, ele vai, entrevista, registra e tal. Então ele é equilibrado. É o melhor relatório que existe, mais confiável. Charles Berlitz, não só é um estudioso desse assunto, ele é insuspeito porque ele não quer tirar conclusões. Charles Berlitz, autor desses dois livros, a primeira publicação dele, O Triângulo das Bermudas, e a segunda, Sem Deixar Vestígios, também do mesmo autor. Essas duas publicações ele fez com a colaboração de J. Manson Valentin. Sabe quem é esse homem? Astrônomo, oceanógrafo, há anos analisando e estudando esta região. Então, esses dois livros, como fonte histórica, eu posso, de sã consciência, recomendar a vocês. Charles Berlitz é filho do fundador das escolas Berlitz de línguas. Aqui no Brasil não são conhecidos, mas na Europa, muito, nos Estados Unidos. Esse semi-analfabeto fala 20 idiomas diferentes. Portanto, ok, ele sabe o que diz, não é? O sistema de investigação dele é muito equilibrado. Se vocês começarem a analisar, puxa vida, merece confiança. Muito bem. Sobre o Triângulo das Bermudas, então, esses dados que já mencionamos. Uma segunda informação para vocês. Naquela região se registra sempre, se observa sempre alguns fenômenos anormais, distúrbios físicos temporários. Ali acontecem muitas trombas d'água, muitos maremotos, muitos distúrbios gravitacionais. Eu não sei se por causa da formação submarina aqui, do solo submarino. Acontecem também fenômenos eletromagnéticos. Isso é física, não é misticismo. Viu? Fenômenos eletromagnéticos é física. Mas esses fenômenos que acontecem lá explicam apenas parte dos problemas ligados a desaparecimentos de barcos de guerra, submarinos atômicos, navios mercantes, iates, com todo o recurso eletrônico a bordo, é a mesma coisa que nada. Desaparecem misteriosamente. E agora mesmo vamos explicar como é que é esse misteriosamente. Navios também, aviões também, com todo o recurso de navegação, desaparecem. A coisa acontece mais ou menos assim. Nem todos os que voam, aviões que cruzam a região desaparecem, nem todos os barcos, navios, a maioria não acontece nada. Alguns entram no processo, depois conseguem escapar. E esses é que dão depoimentos. Outros estão lá ou voando ou viajando de navio, observando o que está acontecendo com outro navio próximo, sendo arrastado. Às vezes ele está navegando nessa direção com todo vapor, com toda a força de empuxe, é isso? E eles estão sendo trazidos para trás, assim, não há o que solucione o problema. Parecendo que estão sendo arrastados para um ponto definido e ali desaparecem. Geralmente eles são envolvidos em um nevoeiro bem circunscrito àquela pequena região. Temporariamente o nevoeiro aparece, céu azul, ótimas condições de tempo, e de repente o nevoeiro acaba e não tem mais lá o navio. Com aviões acontece mais ou menos assim: navegação, tudo em ordem, tempo ideal, ótimo.
todo o equipamento de bordo 100%, e de repente o avião começa a embicar, obliquamente assim. Todo o equipamento de bordo é anulado, até relógios deixam de funcionar, tudo. Agora, o estranho é que ele então está numa queda livre. O que devia acontecer numa queda livre? Aceleração de velocidade, não é verdade? Eles descem assim, sem motor ligado, tudo foi anulado, eles descem suavemente, sem aceleração de velocidade, como que dirigidos, guiados para um ponto definido na superfície do oceano. Depoimentos nesse sentido foram prestados por muitas pessoas. Muito bem. Então, há esses fenômenos físicos temporários que explicam parte da questão, mas não toda a questão. Por exemplo, de vez em quando eles acham lá navios abandonados, à deriva. Nessa região sempre. Acharam há algum tempo atrás um navio enorme, 300 metros de comprimento, um navio de passageiros. A guarda costeira abordou esse navio, ele estava lá flutuando, sem movimento algum. Subiram a bordo do navio. Sabe o que se passou lá? Não tinha uma pessoa dentro dessa embarcação para contar a história. O que aconteceu? Vá lá que um maremoto, uma tromba d'água, naufrague um navio, não é? Deve ir para o fundo, forças gravitacionais. Agora, o navio está ali intacto. Interessante que o que eles notaram, a guarda costeira americana notou, é que no convés do navio deveria ter acontecido o desaparecimento na hora do almoço, porque as mesas estavam todas servidas, o almoço estava servido. E o estranho é que não tinha não só uma pessoa para contar o que aconteceu, mas nenhum sinal de violência a bordo. Nenhum sinal de violência, tudo em ordem. E não tinha ninguém, nem tripulação, nem passageiro. Voltamos a dizer, esses distúrbios temporários lá não explicam todo o problema. Como um avião descendo assim, sem aceleração de velocidade? Ok, outra questão sobre a região do Triângulo das Bermudas. Ali existem a maior concentração de OVNIs. O que é um OVNI? Objeto voador não identificado. A maior concentração de OVNIs que em qualquer outra parte do globo terrestre. Fazendo evoluções, ora em esquadrilhas, em grupos, às vezes solitariamente, via de regra depois do entardecer. E as suas evoluções, tanto no espaço como imergindo na água e tal, com o mesmo desempenho. As Forças Armadas, a Marinha especialmente, já detectou, inclusive a nave a bordo de aviões militares, objetos voadores a 8.000 metros de profundidade, navegando lá. Isso. Maior concentração de OVNIs do que em qualquer outra parte do globo. Essas informações sobre esse número ali atuante de objetos voadores é dado pela Marinha, Força Aérea, Guarda Costeira e tudo mais. Outra questão a se considerar: existem ali também outras questões anormais, misteriosas, incomuns, também de natureza temporária. Escutem lá. Nevoeiros circunscritos, como eu mencionei, em torno às vezes de embarcações, localizados, nevoeiros localizados. O tempo está céu azul, tudo bom, sol, mas nevoeiro, de repente aparece, de repente desaparece. Nevoeiros que se movimentam com tempo bom assim, vão para um lugar, vão para outro e tal. Isso é comum lá.
Outro fenômeno incomum, anormal na região, luzes estranhas. Isso são informações dadas por pilotos, por comandantes de embarcações, luzes estranhas, muito brilhantes à noite, que se movimentam tanto no espaço como debaixo d'água. Luzes estranhas são as informações. Outra coisa misteriosa ali, nuvens e túneis de nuvens no espaço que caçam navios, aviões, vão atrás, perseguem e desaparecem. E finalmente, outro fenômeno ali, luminosas águas brancas, as famosas luminosas águas brancas. Se vocês querem saber, assim, essas águas brancas, até onde elas são observadas, vistas, para perceberem a intensidade de luz dessas luminosas águas brancas debaixo d'água, alguns desses comandantes de naves espaciais mencionam: olha, estamos distanciando da Terra e tal, estamos contemplando o continente americano, bem distante e tal, mas as últimas coisas que a gente observa, definidas aí da Terra, são as luminosas águas brancas das regiões submarinas do Triângulo das Bermudas, que eles não sabem o que é, o que são. Agora mesmo vou voltar a fazer referência a essas luminosas águas brancas. Então, gente, ali acontecem esses fenômenos, muitos naufrágios e desaparecimentos de embarcações e de aviões. Eu diria naufrágios por causas naturais, mas também naufrágios, desaparecimentos por causas sobrenaturais, misteriosos, desaparecimentos misteriosos. Causas naturais, desaparecimentos acontecem em todos os mares, não é? Naufrágios, em todos os lugares, também ali. Só que, com relação a esses desaparecimentos, naufrágios naturais, tem um detalhe: a proporção de desaparecimentos aqui e em todos os outros mares é proporção de, em outros mares, enquanto desaparecem e naufragem, submergem, ou aviões também que caem no mar, enquanto cai em outros mares um avião ou desaparece um navio, aqui desaparecem 1000. Essa informação foi dada por esse autor para algumas pessoas que foram interrogá-lo e ficaram duvidando. Eu acho que Charles Baird está exagerando. Foram consultar, sabe quem? Foram consultar a guarda costeira, que trabalha ali, sediada na Flórida, e que está sempre socorrendo naufrágios ali na região. Foram ao 7º distrito da guarda costeira e fizeram essa afirmação: olha, Charles Baird nos informou isso. Sabem qual foi a resposta? Essa proporção não está fora da realidade. Agora, quanto aos desaparecimentos misteriosos, sabem, são chamados misteriosos porque escapam à ordem natural das coisas. Por exemplo, um detalhe: de repente, esses desaparecimentos acontecem assim em fração de minutos. A rapidez é impressionante, a rapidez com que desaparece. Porque um navio, quando ele está naufragando, ele demora, às vezes até meia hora, às vezes 1 hora. Não, desaparece, de repente. Rapidez. Outra questão a ser considerada: geralmente, a maioria das vezes, com tempo bom e condições ideais, ou de navegação ou de voo. Nada anormal e de repente, uma nuvem, um nevoeiro circunscreve a embarcação, o túnel de nuvem, uma nuvem e tal, e desaparece.
com o navio ou com o avião. Outro detalhe ali com relação a esses desaparecimentos misteriosos. Nas mensagens finais sempre há, quando estão informando a torre de controle, por exemplo, um avião que entrou no processo, sempre há o elemento perplexidade. Nós estamos perplexos, porque tudo funcionava normalmente, condição ideal de voo, e eles não sabem explicar a causa do acontecimento. Nunca sabem. Outro detalhe, quando desaparece um avião, uma embarcação, seja militar ou não, não fica nunca uma pessoa para contar como foi, o que foi, para onde foi. Nunca. E mais um dado, esse agora é muito sério. Quando acontecem naufrágios, por exemplo, um navio afunda. Se você for buscar na região ali, onde o navio naufragou, você vai encontrar destroços. Se é avião que cai também no mar, vai achar destroços. Coisas mais leves que a água vão ficar flutuando. Especialmente um produto químico deve necessariamente flutuar quando há um naufrágio. Óleo, seja de avião, seja de navio, tem que flutuar. Sabe quantas vezes já encontraram aqui, quando acontecem esse tipo de desaparecimento misterioso, quantas vezes já acharam coisas flutuando, óleo, tudo mais? Nem óleo. Maremoto explica uma situação dessa? Não explica. Forças eletromagnéticas explicam? Parcialmente. Distúrbios gravitacionais explicam? Também não. Eu vou aqui mencionar para vocês um acontecimento. O primeiro registrado, esse foi impressionante, logo após a Segunda Guerra Mundial. Vou citar só um desaparecimento, porque envolveu uma série de embarcações e aviões ali. 5 de dezembro de 1945. Uma escola